Massa! Bater aquele papo com Guilherme Frossar. Esteve ontem lá em São Paulo, no jogo no Morumbi. Frossar já tá por aqui pra gente falar um pouquinho sobre esse jogo do Galo. Frossar, seja bem-vindo novamente aqui ao Tempo Esportes. E eu quero te perguntar o seguinte: como você avalia a performance do Galo ontem no Morumbi versus o resultado? Você tá vendo esse copo meio cheio ou meio vazio, meu caro? Um abraço. Salve, Rafa, tudo bem? Abração pra você, pro Lélio, pra todo mundo que nos ouve, que nos assiste em O Tempo Esportes. Cara, meio cheio, sem dúvida nenhuma. Eu gostei da atuação do Atlético e eu reitero, eu gostei da atuação, porque gostar do resultado é meio óbvio, né? Quem não gosta de ir jogar um primeiro jogo de mata-mata fora de casa e beliscar um 1-0, trazendo uma vantagem pro seu estádio? O resultado, obviamente, foi positivo e eu acho que isso ninguém discute. Mas depois do jogo, cara, nas redes sociais, eu vi uma galera, especialmente naquela que tá quase saindo do ar aí, né? Porque aquilo ali é o melhor e o pior lugar da internet ao mesmo tempo, né? Tô falando do Twitter. Tem uma galera muito amargurada naquele lugar ali. E eu vi muita gente falando, cara, mas que jogo horroroso do Atlético, não criou nada e não melhorou nada. Acho que o pessoal tava com uma expectativa, Rafa, Lélio e amigos que nos ouvem, de ver o Real Madrid em campo ontem, né? De ver o Real Madrid contra o 15 de Jaú, assim. A galera tava achando que o Atlético ia chegar no Morumbi, colocar o São Paulo na roda, não deixar o São Paulo criar nenhuma oportunidade, criar 20 chances de gol, fazer 5 gols e voltar com uma goleada pra BH. Não era o que eu particularmente estava esperando, né? Eu tinha um certo receio, inclusive, porque o Milito, muito pressionado por uma mudança de sistema, de fato mudou a forma do time jogar. E foram pouquíssimos os treinamentos antes desse jogo no Morumbi, então eu pensei, cara, será que vai dar tempo de ele passar esse novo formato pro time? A gente viu um Atlético com linha de 4, em vez daquela saída de 3 que a gente costuma ver. A gente viu um Atlético que tinha o Paulinho muito mais aberto pela esquerda e menos por dentro, onde ele geralmente atua. E eu gostei muito do time do Atlético, especialmente sem bola. Achei que foi um time muito seguro. Vi algumas pessoas falando que o São Paulo amassou o Atlético, o São Paulo engoliu o Galo no jogo. Eu vi um jogo diferente, o São Paulo teve, claro, mais volume, tinha a responsabilidade da vitória até por fazer o primeiro jogo desse mata-mata em casa. Mas aquela chance cristalina que você de fato fala, não, os caras perderam uma chance clara de gol, foi a do Lucas, no cabeceio do Lucas aos 44 do segundo tempo. Aí sim, dentro da pequena área, um vacilo da defesa do Galo, o Lucas perdeu o gol efetivamente. Tirando isso, eu me lembro de uma finalização da entrada da área do Wellington Rato, que é bom jogador inclusive, que o Everson fez boa defesa, mas é o típico lance que se a bola entra, a gente falaria de falha. Então uma boa defesa, mas uma defesa que o goleiro tem que fazer. E outra chance do Caleri, entrando pela direita do ataque do São Paulo, passou pelo Alonso, que até sentiu cãibra na jogada, ele chutou cruzado. A mesma coisa, o Everson fez uma boa defesa, mas a bola foi ali na direção dele, acho que fez o que era esperado dele naquele lance. Eu acho que o Atlético controlou o ímpeto do São Paulo em grande parte do jogo, que foi a proposta que o Milito deixou claro que era a ideia para esse jogo, já que ele falou em novo começo, vamos começar arrumando a defesa primeiro, depois a gente vai pensando aos poucos no lado ofensivo. Acho que o Atlético conseguiu anular o time do São Paulo, que eu lembro aqui que nos últimos 10 jogos, ou melhor dizendo, nos 10 jogos anteriores como mandante, né, antes de enfrentar o Atlético, tinha ganhado 9 e empatado 1 jogo, não perdia pra ninguém há 10 jogos. Estamos falando do segundo melhor mandante do Brasileirão, perde só pro Fortaleza. O Atlético anulou o São Paulo em grande parte do jogo e achou o golzinho de bola parada. E aí tem uma dose de sorte, mas tem treinamento também, porque eu venho falando muito isso. O Atlético com o Milito, enfim, tem um repertório de bola parada. Eu cansei de ver o Atlético passar uma temporada inteira, especialmente em anos recentes, batendo escanteio do mesmo jeito o ano todo, e era o Hulk batendo no primeiro pau e não arrumava nada nesse tipo de jogada. Agora tem variação. O Batalha apareceu contra o São Lourenço para classificar o Galo na Libertadores e apareceu também no Morumbi para fazer esse gol que não garante nada, Rafa, mas é um passo importantíssimo e justamente em função da eficiência do Atlético para seguir a estratégia do jogo definida pelo Milito, eu gostei do jogo, assim. Do resultado é óbvio, mas gostei também da atuação, viu, amigo? Bom, quer perguntar pro Guilherme Frossar? Não, ontem você esteve lá no Morumbi, né, Frossar? Não sei se você estava na tribuna, né, vendo o jogo pelo alto. Como que foi a compactação do Atlético? Porque ontem o que chamou a atenção foi o sistema defensivo. Eu concordo com 95% do que você falou. Mas o que você discorda? Pra mim o Atlético jogou mal, se defendeu bem.
mas com a bola nos pés jogou mal. Mas a defesa foi um ponto positivo. Eu gostaria que você tentasse passar para o nosso ouvinte como que foi essa compactação do time e principalmente a atuação do Otávio ontem. Mais uma, né? Nenhuma surpresa. Um abraço, Guilherme Frossar. Tamo junto, Lelhão, meu parceiro. Eu concordo, antes de tudo, que o Atlético poderia e deveria ser mais agressivo com a bola, tá? Eu falei isso, inclusive, na análise que publiquei hoje lá no meu canal no YouTube, porque o Galo com a bola já há algum tempo vem sofrendo. O Bernard tá muito mal, o Paulinho longe do gol, aberto pela esquerda, não é um posicionamento que eu gosto. Eu só defendo que a atuação foi boa, porque o Milito foi muito claro que a estratégia era essa, era segurar o São Paulo. E se você consegue segurar os caras e ainda achar um golzinho na bola parada, pra mim tá melhor que a encomenda. Mas vamos lá. Foi um time muito compactado, Lélio. E quando eu falei que eu tinha um certo receio, era justamente por isso. O Milito geralmente faz aquela linha de 3 para sair jogando, né? Com 3 zagueiros ali e 2 na frente dessa primeira linha de 3 defensores. Então 3 mais 2. Às vezes Otávio e Franco, Otávio e Vera, enfim. E ontem eram 4 jogadores mais posicionados, o Otávio como o único homem ali à frente desses 4, e aí mais à frente uma outra linha de 4, estamos falando aí de um 4-1-4-1, né, o famoso, para compactar muito e para não deixar o São Paulo jogar. À frente do Otávio estavam o Alan Franco e o Bernard mais por dentro, pegando o tempo inteiro os jogadores de meio campo mais defensivo do São Paulo, os volantes do São Paulo, e tem ali o Luiz Gustavo, por exemplo, que é muito bom jogador. Eu gostei e achei curioso o fato de o Saravia ter perseguido o Lucas Moura em vários momentos. O Saravia era lateral direito e ontem era lateral mesmo, né? Não zagueiro pela direita, mas por ser o jogador mais veloz do sistema defensivo do Galo, em alguns momentos ele perseguia o Lucas pro meio, até pro lado esquerdo ele chegou aí em dado momento do jogo atrás do Lucas Moura, e as linhas realmente estavam compactadas. Esses 4 jogadores que jogavam à frente do Otávio desciam o tanto que era necessário para perseguir lateral, para perseguir os bons jogadores do meio campo do São Paulo. Foi um time que jogou muito próximo e, como você falou, da situação de ver o jogo em loco, né? Estando no estádio a gente vê isso com mais clareza, sem dúvida nenhuma, e eu gostei disso, assim. Eu acho que passou um recado legal, Lélio e amigos, não só da estratégia do Milito ter sido bem sucedida, porque isso para mim tá claro, mas também da compreensão rápida desses jogadores. Falei um pouco sobre isso também no texto de hoje. A gente lembra, é publicado lá em O Tempo Esportes, a gente lembra que quando o Milito chegou, de um jogo pro outro, ele mudou totalmente o modelo tático do time, né? O jogo do Filipão, o último, foi contra o América na semifinal do Mineiro. O time atuou de um jeito, e no primeiro jogo da final do Mineiro contra o Cruzeiro, o primeiro jogo do Milito, o time era outro, e os caras conseguiram executar. Claro que com margem de melhora, mas conseguiram executar, não era aquele time perdido em campo. E agora, mais uma vez, do jogo contra o Fluminense pro jogo contra o São Paulo, foi um time muito diferente taticamente, um time que marcou em bloco mais baixo, que deu um pouco mais a bola pro adversário, que tentou, e eu concordo que não conseguiu tanto quanto deveria, explorar os contra-ataques, mas pro pouquíssimo tempo de treino que teve, eu acho que o time respondeu bem à ideia do treinador, e acho que o resultado é espetacular, e agora é fazer a parte, claro, dentro de casa para confirmar a classificação para a semifinal. Frossar, meu velho, 6h37, só queria deixar um elogio aqui a você. O Frossar, ele tá aqui com a gente no Tempo Esportes, é colunista, mas ele também tem um canal dele lá no YouTube. E ele tem um quadro que a gente também faz aqui, que é conversar com setoristas dos outros clubes para saber como os caras vêm pro jogo, contra o Atlético, contra o Cruzeiro, no caso dele, mais focado no Galo. Que bate-papo sensacional do senhor com o Thiago Leifert. Eu, depois da cobertura do jogo aqui pela rádio, cheguei em casa, a insônia bateu, eu falei, vou assistir, 51 minutos, e que bate-papo da hora do senhor com o Thiago Leifert. E você vê, né, da percepção de algumas pessoas da imprensa paulista, a gente debateu isso aqui antes no programa, tinha muita gente falando que o jogo já tá ganho, é tricas na cabeça, o São Paulo já venceu. Como a percepção de umas pessoas é totalmente diferente das outras. E o Leifert é um cara que eu acho ele muito sério. E ele falou, né, Gui, que ele respeita o Atlético desde que ele se entende por gente. Que, porque o São Paulo é um time gigante do futebol e o Galo não tem a mesma quantidade de títulos do que o São Paulo. Isso é fato, tá, gente? Eu não tô desmerecendo o Atlético por conta disso, não. Mas ele falou que ele sempre viu o Atlético com respeito, né? Não, foi muito legal realmente o papo, agradeço demais, Rafa, o elogio e o espaço também para convidar as pessoas a conhecerem lá o canal do Frossar e esse quadro especificamente, o Como os Caras Vêm. Cara, o Thiago é um cara muito equilibrado, né? Eu também gostei demais do bate-papo, foi sem dúvida nenhuma desde o nascimento do canal o quadro que, o episódio deste quadro que mais deu audiência, e eu gostei também dessa resposta dele, cara, achei curiosa porque
Na minha infância e adolescência, eu como atleticano olhava para os jogos contra o São Paulo e pensava, cara, hoje é dia do Galo perder de pouco. Eu falei isso para ele, especialmente naquela sequência de títulos brasileiros do São Paulo com o Muricy ali, né? 2005, 6 e 7, 6, 7 e 8, né? Melhor dizendo. E ele falou que não, cara, que na cabeça dele o Atlético sempre foi um time de camisa muito pesado, um time que ele sempre respeitou muito, então realmente foi um bate-papo muito legal e a ideia desse quadro é também furar um pouco da bolha, né, Rafa? Porque a gente acaba que nesse universo de redes sociais e da forma setorizada como hoje a comunicação tá, a gente ouve demais a nossa própria bolha. As pessoas que pensam igual, as pessoas que estão na nossa cidade, no nosso estado, e a ideia desse quadro é furar um pouco da bolha, ouvir opiniões diferentes, percepções diferentes do futebol como um todo, do Atlético. E eu acho que foi uma baita oportunidade de fazer isso com um cara super relevante que é o Thiago Leifert. Então agora o jogo já passou, mas de toda forma fica o convite aqui pra quem quiser assistir, tá lá no canal do Frossar, porque a gente falou de outras coisas também, de futebol, de TV, de internet, de CBF, de muita coisa legal. Então muito obrigado pelo elogio e pelo espaço pra gente chamar as pessoas pra assistirem, porque o bate-papo foi realmente muito legal, meu parceiro. Frossar, valeu demais. Amanhã o senhor volta por aqui? Tamo junto, sempre à disposição. Amanhã estamos aqui novamente pra tocar mais ideia. Tamo junto. Um abraço. Guilherme Frossar, o nosso colunista de O Tempo Esportes, falando desse jogo do São Paulo contra o Atlético ontem pela Copa do Brasil.